eu vou ler novamente, mas eu vou ler na versão NVT, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele faz. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu estou meditando em casa nos Salmos, estou lendo o livro de Salmos. E no decorrer da leitura, eu vi várias vezes, alegrem-se, Thalita, alegrem-se. E aquilo me chamou a atenção, conforme eu fui lendo, e aí cada versículo tinha alegrem-se. E a gente sabe que a alegria é um fruto do Espírito, mas também a gente vai ver hoje que é uma obediência. E aí, quando a gente fala de alegria, hoje, nesse dia, eu vou usar esse exemplo, gente, como a Thalita usou. E eu ia falar exatamente sobre isso. Sobre essa alegria que, na passagem que a gente acabou de ler, que então experimentarão a paz de Deus. A alegria que vem do Espírito, o fruto do Espírito, não é a alegria que depende de circunstâncias. É a alegria que não depende delas. Se tudo vai bem, eu estou feliz. Se não vai bem, eu estou para baixo. Eu estou triste como os brasileiros hoje. Mas a palavra de Deus nos dá uma ordem. Quando ele começa a falar, regozijai-vos ou alegrem-se, é uma ordem. Não está falando assim, olha, se vocês estiverem tudo bem, sejam alegres. E Paulo, quando escreveu essa passagem, ele estava em um momento tão difícil que eu tenho certeza que ninguém aqui ia se alegrar. Mas ao invés dele estar recebendo consolo, ele estava falando, alegres. E aí, eu separei alguns versículos aqui, a gente vai abrir aqui um pouquinho a Bíblia. Todo mundo está com a Bíblia de papel na mão? Glória a Deus. Eu gosto muito de papel. Eu gosto de caderno, eu gosto de escrever. Mas, em 1 Tessalonicenses 5:16 até o 18, está escrito assim: estejam sempre alegres, nunca parem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É a vontade de quem? Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outra passagem também que fala muito ao meu coração é Romanos 12:12. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. E aí, eu vou convidar vocês para abrirem comigo em Deuteronômio 12:7. Eu vou ler para a gente adiantar um pouquinho. Na outra versão. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão. E se o quê? E se em tudo o que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os estiver abençoado. E aqui vem o primeiro ponto. Se alegrar com as bênçãos do Senhor em família. Se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que vocês em família agradeceram e louvaram ao Senhor em casa? Não para responder, não. Nem responda. Responda só para o Senhor ouvir aí. Se alegrar com as bênçãos do Senhor em família. Versículos 12. Alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus, com os seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. E aqui vem o segundo ponto. Se alegrar com os servos, com a igreja do Senhor. Aqui estava representando sobre os levitas. Mas não tem quando você recebe uma bênção que você faz o culto de ação de graças? Não só nisso, mas quando, como a Thalita falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Deus deveria ser conhecido pela alegria. Infelizmente, não é isso que a gente vê.
E aí, quando eu falo de alegria, eu não estou falando de temperamento, que tem temperamento que é mais como eu, assim, que fui transformada pelo Espírito Santo, né, Gleice? Do meu normal, eu sou mais, assim, em alguns pontos, sou muito mais pra mim, assim, fechada. Mas eu amo estar alegre. E isso não vem de mim, vem de Deus. Porque eu sempre falo com a Ana Clara, tudo que é de bom em mim é Cristo. Tudo que é de ruim sou eu mesma, pecadora. Mas essa alegria que vem do alto, como eu falei, não vem de acordo com as circunstâncias. E aí a gente precisa se alegrar com as bênçãos do Senhor. A gente precisa se alegrar com os servos do Senhor, com a igreja, com a família. E aí no versículo 18 fala: comam essas ofertas na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, e com os levitas que vivem em suas cidades. De novo, alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. Vocês estão percebendo que não é qualquer coisa se alegrar? É uma ordem. São várias vezes, alegrem-se. Se o Senhor está mandando todo mundo se alegrar, é porque o Senhor, eu acredito muito nisso, que Deus é uma pessoa muito alegre. Eu acredito que Jesus, quando esteve aqui na Terra, quem aqui já viu a série The Chosen? Alguém já viu? Ali eles imprimiram a imagem de Jesus do jeito que eu penso. Eu não penso no Jesus sério, com aquele aspecto de santidade e que isso se acha superior às pessoas. Eu acredito que Jesus brincava com os discípulos. Ele sorria com as crianças. Será por que as crianças gostavam de estar perto dele? Não era à toa. Porque eu acredito muito que isso é uma característica do Senhor. E Ele imprimiu isso em nós. Ou precisamos repensar nossa vida se a gente já acorda de manhã, de bico. Eu sei que tem umas pessoas que precisam pelo menos de uma meia hora por download, assim, voltar. Não sei vocês. Algumas pessoas são assim. Eu geralmente não sou. Geralmente eu acordo, mas assim, quieta, mas se eu esbarrar com a primeira pessoa, eu já falo bom dia. Eu tenho facilidade. Agora tem gente que demora aquele download, assim, ó, pra voltar assim, a alma, assim. Aí, bom dia pra quê? Não, eu tô falando de pessoas que levam uma vida de murmuração, de reclamação, de tristeza. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Gente, pelo amor de Deus. Eu até li aqui na quinta-feira o versículo de Salmos, que ele fala para devolver, restaurar a alegria da salvação. Você foi salvo? Sim ou não, gente? Jesus, está todo mundo triste mesmo. Senhor, derrama alegria, Senhor, sobre este lugar. Você tem alegria da salvação, Gleice? Tem, Rosiana? Esse amém aí tá. É assim, sim, eu tenho alegria da salvação porque eu fui salva. Jesus veio aqui na terra, morreu por mim e por você e nos libertou da escravidão do pecado. Isso não é motivo para se alegrar? Se tem um motivo para a gente se alegrar, já é essa. Não precisa eu ganhar um carro, não precisa eu ganhar uma casa, não precisa eu passar numa faculdade, não precisa eu casar, não precisa eu fazer nada. Eu já tenho a alegria do Senhor, porque essa alegria vem do Senhor. E aí, se alegrar na presença do Senhor em tudo que fizermos, no lugar onde Ele escolheu. Tem vezes que a gente está no lugar que Deus escolheu, mas no fundo, a gente não queria estar lá. Eu já passei por essa experiência. Algumas meninas já sabem que eu converso. E como é difícil se alegrar onde Deus colocou a gente, mas a gente não quer ficar. E aí, o único segredo para a nossa vida é o quê? Senhor, o Senhor me mandou, eu vou fazer. E essa alegria que o Senhor me salvou vai resgatar tudo de ruim. Resgatar não, tirar de campo tudo de ruim, para que eu viva alegremente na presença do Senhor. É uma ordenança, de novo falando, alegrem-se. E aí mais um versículo. No capítulo 14, versículo 26, diz assim: quando chegarem, usarem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem. Podem comprar. Não, para comprar. O tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho e qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, aonde? Na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. Eu fico imaginando, isso aqui está falando do povo de Israel.
E aí, aqui são as leis de Moisés, né? Eu imagino o povo de Israel andando e reclamando porque a poeira estava muito grande. Como aqui a gente já sabe, eles ficavam desejando as cebolas, os pepinos do Egito quando estavam em escravidão. E ali, gente, a gente é igualzinho. Eles estavam ali com o servo de Deus guiando eles pelo deserto e eles tinham experimentado diversos milagres. O maná caía. Gente, qual é o sonho de que todo mundo é tipo assim, não precisar trabalhar para comer, eu acho. A comida chega assim, ó, e chegava o maná. E aí no deserto de dia era muito frio, muito quente, tinha uma nuvem que refrescava. À noite tinha a coluna de fogo que aquecia porque era muito frio. E o povo reclamando. Eu imagino Deus falando com Moisés. Fala para eles: alegrem-se. Eles já tinham motivo suficiente para estar alegres, mas eles estavam lá com o bicão carrancudo. E às vezes a gente faz isso. E aí se alegrar com as ofertas, com a família. E aí tem versículos que falam, né, que é para a gente dar com alegria. Ofertar na casa do Senhor com alegria. E isso me chamou muita atenção, porque não é só tipo assim, para de tristeza, Rosiana, vamos sorrir. Não é isso. É uma ordenança, alegrem-se. Aí não está perguntando se está tudo bem. Ele está falando, alegrem-se. Capítulo 26, versículo 11 diz assim: depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e suas famílias. Lembrem-se de incluir a celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. Mais uma vez, se alegrar depois de entregar as primícias, as ofertas para o Senhor, agradecendo por todas as coisas boas que o Senhor tem dado à família e se alegrar em comunidade. Por isso que hoje em dia, com a internet e o YouTube, as pessoas estão deixando de congregar. E isso é errado, isso é antibíblico. A gente precisa estar aqui na casa do Senhor se alegrando. Hoje é um dia de se alegrar, não é não? É um dia que o Senhor permitiu nós estarmos aqui. Eu fiquei afastada uns 2 meses, eu acho, sem vir para o culto praticamente. Gente, vocês não tem noção de como eu estava agoniada em casa querendo estar aqui. E sim, toda vez que eu vou chegar aqui, eu vou levantar as minhas mãos, sim, porque eu vou me alegrar na presença daquele que me salvou. É por isso que nós viemos aqui, nós estamos aqui para alegrar-nos juntamente com os irmãos. Eu poderia muito bem, e eu faço isso, me alegrar em casa. Eu ponho o meu louvor e começo a louvar, e começo a lavar a louça. Daqui a pouco eu estou, sei lá, jogada no chão, chorando, glorificando ao Senhor. Isso é muito bom. Mas com bom e com suave que os irmãos vivam o quê? Em união. A gente precisa estarmos juntos, congregando juntos. Capítulo 28, versículo 47 e 48 diz assim: Se não servirem ao Senhor com alegria, olha só, se não é uma condição, e entusiasmo, pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Jesus. Se eu recebo essa palavra aqui, eu ia ficar sorrindo todo dia. Vou repetir. Se não servirem ao Senhor com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Tá um pouquinho ali, né? Ficarão famintos, sedentos, despidos, desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruídos. Gente, é muito sério isso. Se eles não se alegrassem, a minha versão está um pouquinho diferente. Se eles não se alegrassem, aconteceria isso tudo com eles. Seriam despidos, desprovidos de tudo. Ia trazer jugo de ferro sobre eles. E aí, mais uma lição, servir ao Senhor com alegria e entusiasmo. Em outras versões, fala que alegria e gratidão, júbilo e alegria, com alegria e bondade de coração. Não servir a Deus por obrigação, mas com prazer. Quantos têm prazer de servir ao Senhor? Ou aqui tem alguém que está servindo ao Senhor com medo de ir para o inferno? Porque esse não deve ser o motivo da gente servir ao Senhor. É servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com o cântico. Quando a gente canta, não é só por cantar, porque tem uma ordem de culto que tem que ter o louvor.
e depois tem que ter a palavra, e depois tem que ter oração. Não é isso. Louvar o Senhor é bem dizer o nome dele, se alegrar com o que ele tem feito. Como eu falei, só o motivo de sermos salvos já é um motivo de ter alegria. Então, quando a gente entra para a casa do Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Estava até falando com a Daiane esses dias, né, Daiane? Quando a gente bota um louvor, que a gente chama a presença de Deus, o Senhor vem, Ele para sobre nós, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Não é só para cantar um hino que você gosta, não é para cantar só quando você está com vontade, é para você louvar o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de alegria, de pulo, de dança. Quantas vezes você colocou uma música na sua casa e dançou de alegria perante o Senhor? Eu aprendo muito com Davi, porque o Davi ficou tão feliz com a presença do Senhor, tão feliz com a presença do Senhor, que ele começou a bailar, ele começou a dançar. Mas aí tem aqueles que se escandalizam, como a esposa dele. O nome dela? Gente, isso fugiu. Mical. Quem falou? Obrigada. Mical se escandalizou quando ele estava lá saltando e pulando de alegria. E infelizmente na casa do Senhor acontece isso. Se eu levantar e começar a dançar na presença do Senhor, olha só que vexame. Olha só que exagero. Precisa de tudo isso? Precisa. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que aconteceu com Mical? Quem lembra o que aconteceu com Mical? Ficou estéril. Ela ficou estéril fisicamente, não gerou. Naquela época, uma pessoa não gerar era uma humilhação. E hoje a gente aqui não gera muitas coisas, ou não dá à luz muitas coisas, por causa disso. A gente fica estéril, a gente tem uma vida mesquinha, de só viver aqui na terra para poder comer, trabalhar e dormir. Que vida é essa? Eu pergunto para vocês. Nós não fomos chamados só para isso. Nós fomos chamados para regozijar no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Cante, dance, pule de alegria, porque o Senhor já te salvou. Tem vez, gente, de verdade, que dá vontade de eu levantar do meu banco e sair correndo da igreja. E aí, se eu fizer isso, né, tio? Se eu fizer isso, todo mundo vai falar assim, precisa disso? Né? Tá querendo se aparecer, né? Não pode dançar na presença do Senhor, não. Olha isso. Pode sim. Claro que a gente tem tudo que a gente tem que ter, o quê? Uma ordem, decência. E eu entendo sobre isso. Eu não vou dar cambalhota aqui na igreja, só se estiver no espírito. Mas aí é outra coisa. Mas aí a gente precisa se alegrar no Senhor. O capítulo 32, versículo 43. Alegre-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se, seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que odeiam e purificará a terra de seu povo. Se alegrar no Senhor, e o Senhor se encarregará de fazer justiça. Eu acho lindo aquela passagem de Josafá, quando Josafá recebe a notícia. Alguém pregou aqui esses dias, eu acho, sobre isso. E aí, quando ele recebe aquela palavra de que o povo ia vir derrotar, e ele vai e se arrepende, corre para a presença do Senhor e começa a jejuar e fala para todo o povo jejuar. E aí eu até grifei na minha Bíblia que ele mandou crianças, mulheres, todo mundo jejuar e orar, e ele não sabia o que fazer, e ele foi para os pés do Senhor. E aí a resposta que Deus dá é muito linda. Ele manda os levitas irem na frente. Faz sentido, numa guerra, colocar os levitas lá cantando e adorando ao Senhor na frente? É uma estratégia de doido, né? Eu ia botar os melhores guerreiros na frente, os levitas tudo para orar. Mas ele não mandou fazer isso. Ele mandou botar os levitas na frente e os levitas começaram a adorar. E aí ele fala assim, parai, postai, estai de pé e veja o livramento que o Senhor vai te dar. E o Senhor deu o livramento. O Senhor confundiu todo mundo. Mas quem estava lá na frente, na linha de frente? Os adoradores. O poder que uma adoração tem diante do Senhor. A adoração, quando Paulo e Silas estavam cantando ali,
E aí, até é ilógico pensar nisso, eles adorando, como se nada tivesse acontecendo ali. E ali é essa alegria que eu falei, que dá paz. Sabe, você está no meio do furacão, seu familiar está doente, igual meu pai ficou, minha mãe ficou. Jesus, foi difícil pra gente. Eu no hospital com ela, sabe o que eu fazia? Cantava. Quem canta, né? O pessoal fala aí, quem canta seus males espanta, mas é muito mais que isso. Quem canta para o Senhor traz alegria, a presença de Deus para perto. E ali eu cantei uma vez que me marcou nesses dias, eu cantava: Te amo, Deus, sua graça nunca falha. E eu fiquei: sua bondade me seguirá, Senhor. Começou a me dar uma alegria, assim, diferente. Ali no meio do hospital, minha mãe ali sendo medicada, e a vontade de chorar aqui, mas não foi diferente. Eu senti a presença de Deus ali, eu senti a bondade dele. É essa alegria que nós, como cristãos, precisamos ter. Quando você chega no ambiente, as pessoas se alegram com a sua presença, ou falam: meu Deus, já chegou. Já chegou aquela problemática, já chegou aquele que carrancudo. Como que é quando a gente chega? Porque a gente carrega a presença de Deus. Né? Amém? Eu carrego a presença de Deus. E eu vou chegar: bom dia por quê? Bom dia só se for para você. Que alegria do Senhor é essa que eu carrego? E isso é para todos os lugares, seja no trabalho, seja em casa principalmente. Porque a gente pode até sorrir para os outros lá de fora, mas quero ver dentro de casa. Porque dentro de casa quem a gente realmente é, não é? Na rua eu posso falar: oi, Thalita, tudo bem? Oi, Dinha, paz do Senhor, Dinha. E dentro de casa, o que foi? E a gente precisa ser alegre no Senhor. E não estou falando dessa pessoa que é sem noção, que tudo faz piada. Não estou falando isso, não. Estou falando de pessoas que vivem o Evangelho e isso já é o suficiente para ela ser alegre. Como eu falei, essa alegria vem de Deus, não vem da gente. Nós, no meio de uma dificuldade, no meio de um luto. Quem consegue ser alegre no meio do luto? Fisicamente falando, humanamente falando. Eu não consigo. Eu já passei pelo luto. E eu sei como é que é. E eu sei também como que era os louvores que me sustentaram. E mesmo que a lágrima estivesse rolando no meu rosto, aqui dentro eu senti uma coisa tão diferente, que era a alegria do Senhor. A alegria que invade nossos corações e precisa nos invadir. Salmos 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com o quê? Com o quê? Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Prestem atenção. Lê para mim, gente, todo mundo. O 4. Pelas portas com gratidão. Louvai e bendizei o seu nome. E a sua verdade dura de geração. Faz um exercício em casa. Lê isso aqui de novo. É um salmo que é conhecido, que a gente fala assim, ó, para as crianças decoram. Eu decorei quando era pequena. Mas fala: entrai pelas portas dele com louvor. Como que você entrou por essa porta? Como você tem entrado por essa porta? Você tem entrado porque, é mais um dia, porque se eu não for, o pastor vai notar que eu não fui. Fica chato, porque todo mundo viu que eu passei e fui para outro lugar, então eu vou para o culto. Não é essa, é para entrar pelas portas dele com louvor em seus atos, com um hino. Louvai-o, alegrai, celebrai com júbilo. Celebrar, eu amo celebrar, gente. Eu amo fazer festa. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer festa sempre. É porque isso demanda muitas coisas. Mas amanhã é meu aniversário. Obrigada. Amanhã é meu aniversário. Todo mundo sabe lá em casa que eu amo celebrar. Cada dia eu invento uma coisa. Eu já fiz festa da roça, já fiz não sei o quê. E aí, como amanhã é uma segunda, o que eu fiz com as minhas irmãs? Vamos fazer uma festa do pijama? Ai, gente, eu nunca tinha feito. Não ri de mim. Eu queria fazer festa do pijama. E aí eu fiz.
E aí só foi as meninas. Gente, pensa na bagunça. Pensou? É muita mulher, é muita bagunça. Minha mãe manda a gente calar a boca, porque já era 1h da manhã. Então, eu amo celebrar. Mas eu gosto de celebrar porque exatamente por isso. Porque eu sei a obra que o Senhor fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. E não estou falando de lugares físicos, estou falando de lugares aqui dentro. De como eu era antes, de como eu sou agora. E eu sei que eu vou chegar ainda a melhorar um pouquinho mais. Mas é tão bom olhar para trás e ver o que passou e você se alegrar. Lembra? Trazer à memória aquilo que dá esperança. E eu gosto desse dia de aniversário por isso. Porque eu olho, eu faço uma retrospectiva da minha vida e falo, meu Deus, eu estou aqui. Eu já passei por tanta coisa, gente. Algumas pessoas já sabem que eu passei. Algumas pessoas sabem detalhes do que eu passei. E quem sabe dos detalhes do que eu passei, se alegra junto comigo. Porque sempre fala comigo, olha, Cleia, aconteceu isso, 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 meu Deus. E você está aqui. E glória a Deus, porque é pela força dEle. Porque o Senhor é a minha alegria. E aí, só para a gente encerrar, eu botei aqui algumas características de pessoas que são alegres no Senhor. Primeiro, ela tem que possuir o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Segundo, ela é grata em qualquer situação, como o versículo que nós lemos. Ser grato em todas as situações, independente da circunstância. 3, transmite alegria no rosto. Quem lembra de Provérbios 15:13? Bota aí para mim, por favor. Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A gente conhece como a pessoa tá pelo semblante dela, não é? E aí, teve uma vez que eu ouvi isso. Logo assim que eu fiquei no luto, né? E tudo mais. Tem uma pessoa que falou pra mim assim: nossa, você tá sorrindo. Falei, por quê? Ah, porque eu queria ser como você. Eu queria conseguir sorrir como você. Eu falei, é a alegria de Deus. É a alegria. Como eu falo, o coração alegre. Sabe como a pessoa chega e você fala, nossa, tá bonita? Porque a alegria faz isso com a gente. A alegria da salvação. E se vocês pegarem um pouquinho do que hoje, só lembra da ordem do Senhor. Alegrem-se. Deus, está tão difícil, está tão sofrido, mas eu vou me alegrar no Senhor. É no Senhor. Como eu falei, de nós mesmos nós não conseguimos. Só pelo Espírito Santo. A festa das crianças desse ano vai ser sobre isso, fruto do Espírito. É esse fruto, e eu quero que elas aprendam desde agora, de pequenininho, que é preciso ter a alegria do Senhor. É isso que vai sustentar. E as pessoas vão falar assim, alguma coisa de errado com a Jaciara. Ela passando por tudo isso, como falaram isso pra mim. E ela sorrindo. E aí, não é pra mascarar nada, sabe? Não é pra aparentar ser uma coisa que eu não sou. Não é pra você não demonstrar para as pessoas. Não é isso. É porque essa alegria é tão real aqui dentro que transpassa no rosto, no lado de fora. E na saúde, coloca aí, Provérbios 17:22. Como eu falei, gente, é muito sério se alegrar no Senhor. Provérbios 17:22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Gente, quando eu estava lendo isso, eu falei, gente, como assim? O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Sabe aquela pessoa que tudo tá ruim? E aquilo chama coisa ruim também para a saúde dela, que ela fica doente. Sabe, a pessoa que... Ai, tô com dor aqui, não sei o que, não sei o que. Gente, isso traz doença. Mas o coração alegre é um bom remédio. Eu conheci uma pessoa que teve câncer.
E quando ela chegava no trabalho, ela tava com um sorriso. E eu sabia que estava difícil. Uma amiga muito próxima. E quando ela chegava com o lencinho na cabeça e ela ria com as crianças, aquilo chamava tanta atenção, porque ela não se abatia, sabe? E ela tinha motivos para se abater. E ela sempre foi aquela pessoa que trazia, assim, alegria para o ambiente. E é tão lindo ver uma pessoa carregando, assim, uma alegria, que vocês gostam de estar perto, né? Quem gosta de estar perto de pessoa que está alegre? Eu gosto. Eu já sou assim, gente. Se eu me juntar com pessoas que gostam de fazer uma bagunça e ficar alegre, eu vou ficar. E eu aposto que no meio do jogo lá, que todo mundo no gol, né? Então, é muito bom sentir uma alegria. Só que essa alegria é passageira, tão passageira que hoje está todo mundo triste. Mas a alegria vem do Senhor, ela não é passageira, ela é eterna. Versículo Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele fala que o Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa era sempre minha resposta quando alguém perguntava: nossa, depois de tudo isso, está acontecendo isso, você consegue sorrir? A alegria do Senhor é a minha força. Ah, mas está acontecendo tantas coisas. Rosiana, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria tem que ser a nossa força. E uma pessoa que tem alegria, ela promove paz e bem-estar. Provérbios 12, bota aí, por favor. Provérbios 12, 20. Provérbios 12, 20. No coração dos que maquinam o mal, há engano, mas os que aconselham a paz têm a alegria. Olha isso. Sabe aquela pessoa que gosta de uma confusãozinha? Onde ela chega tem uma confusão. Eu tenho certeza que no trabalho de quem trabalha aqui sempre tem um, não tem? Que é aquela que gosta de uma confusãozinha, que não sei o quê. Infelizmente não acontece só isso no trabalho, mas acontece em casa, acontece na igreja também, infelizmente, que nós somos seres humanos. Mas aí, aqueles que aconselham a paz, aqueles que são pacificadores, eles são alegres, têm alegria. E nessa noite, a minha oração é que nós possamos receber, eu vou colocar isso entre aspas, um batismo de alegria, se isso é possível. Quem aqui já viu a manifestação do Espírito Santo através do riso? Já viu? Alguém já viu? Ninguém viu? Já viu? Eu fui num congresso, numa conferência de jovens. Gente, que povo alegre. E eu já não sou tão mais, né, adolescente, jovem, mas eu sou jovem ainda. E eu fiquei encantada com a alegria deles. E daqui a pouco, o pregador falou alguma coisa lá. E quando eu olhei para um lado, tinha uma menina gargalhando assim. Ria. Infelizmente, se alguém fizer isso aqui, a gente vai achar que, meu Deus, é demônio. A gente tem que ter discernimento para isso. Mas ela ria, e daqui a pouco foi contagiando as pessoas. E a gente estava vendo que era no espírito mesmo. No espírito, não era meninice, como as pessoas falam, era no espírito. E você percebe quando é uma coisa no espírito bom, no Espírito Santo, como uma coisa no espírito ruim. E aquilo ali trouxe uma presença de Deus. É como se eu pudesse fechar os olhos e fazer assim, e tocar em Deus, sabe? Foi muito lindo. E nessa noite, eu oro para que isso aconteça nos nossos corações. Você crê? Você é alegre porque o Senhor te salvou? Você se alegra só de estar na casa do Senhor? Você se alegra porque você estava orando por seu filho, o seu filho se converteu. Você orou pelo seu esposo está... A gente tem uma mania horrível de correr para os pés do Senhor e lamentar e chorar e buscar por uma bênção. E quando essa bênção chega, a gente fala obrigada, Senhor, e vira as costas. Como eu sempre falo, gente, a gente tem mais que obrigação de fazer isso para o Senhor. De pular, de dançar, de se alegrar. Eu vou convidar vocês para ficar de pé. Vamos cantar uma música alegre. E eu quero ver todo mundo alegre. Amém? Quem aqui pode dançar para o Senhor, se alegrar para o Senhor? Esse louvor eu gosto muito porque é para dançar.
Quem aqui vai dançar pro Senhor? Gente, pode bater palma. Vamos lá. Som. Todo mundo batendo palmas, louvando ao Senhor, com alegria. Alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor. Tá frio, dá para pular um pouquinho para esquentar. Amém? Amém? Aleluia. Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem Com minha tua glória. Com sua glória.
voz vai ficar na semana de vocês assim, ó, na cabeça. Alegrem-se. Quando acontecer alguma coisa que te tirar da graça, algum problema na sua cabeça, você vai lembrar da minha voz, assim, ó, na tua cabeça, falando: alegre-se. E aí vai ser o Espírito Santo te lembrando: alegre-se, regozijem no Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade.